Seja muito bem-vindo, Denilson. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite. Vamos lá. Bom, meu nome é Denilson Bonatti, eu trabalho na DIL. Resumidamente, aqui a DIL ela trabalha com treinamento e contratação de desenvolvedores. Entre os nossos clientes estão Santander, Inter, Philips, Avanade, Cognizant, entre outras empresas. Eu sou o Tech Lead lá, mas o Tech Lead mais voltado para a área de treinamento, né? Então, área de educação. Pronto. Aí, se você quiser saber mais sobre mim, basta dar uma caçada lá no LinkedIn, Denilson Bonatti. Lá tem tudo que eu já fiz na vida. Para contextualizar tudo, o que nós vamos conversar aqui de forma bem rápida, eu vou trazer aqui a história para você de Toshiro Shibakita. Toshiro Shibakita, eu sou aqui de Jabuticabal, o Toshiro ele tem um hipermercado aqui, em Jabuticabal, logicamente fictício. Ele está prestes a fazer uma migração, e a gente vai tratar sobre isso. Como o laboratório já está tudo pronto, por causa do tempo que nós temos aqui, com um tempo bem curto, se você quiser checar como esse laboratório foi criado, basta você dar uma checada lá no GitHub. Só toma cuidado com o meu código PHP, que está bem ruim, tá? O pessoal aqui do arquivo vai me matar. Mas eu só criei realmente somente para contextualizar aqui a questão do Docker. Então, se você quiser dar um pulinho lá no Wiki tem toda a explicação de como foi criado o laboratório. Então, voltando aqui no Toshiro, ele tem um hipermercado aqui na cidade de Jabuticabal, cidade onde eu moro, e ele está crescendo, né? Esse hipermercado, toda a sua infraestrutura está localizada em um data center, ou seja, está na empresa dentro do hipermercado. Só que o Toshiro ele quer criar mais 7 unidades, ou seja, ele vai crescer. E ele está repensando a maneira como que ele vai tratar essa infraestrutura dele. Se ele vai manter da forma como está, ou se ele vai migrar para a nuvem, né? No caso, a nuvem pública. Então, para isso, ele contratou uma pessoa para tratar desse assunto. No caso aqui, a Jupira das Neves, que é a pessoa que vai tratar e conversar com ele sobre essa temática. Então, aqui no caso, ela vai estar relatando aqui os problemas, né, entre aspas, porque determinadas situações não é um problema, é uma solução. No caso aqui, para o Toshiro, que vai criar mais 7 hipermercados, ele vai ter, com o data center local, ele vai ter problemas com segurança, tanto segurança física quanto lógica, né? Segurança do local, onde vai estar os servidores ali. Você tem um custo de mão de obra especializada, pessoas para cuidar do data center. O custo de hardware, como você viu no slide anterior, não é um custo barato, né? Ali, no caso, somente indiquei o custo de servidor, vai ter custo de roteador, switch, cabeamento, etc. O custo de energia elétrica, principalmente por questão de ar-condicionado, para você gerar esse data center. Se você tiver problemas de falta de energia, data center caindo, toda a operação do supermercado do Toshiro vai perder, né? Então, nesse caso, ele tem que pensar no plano B, que em muitos casos é o uso de geradores. E, é claro, você vai ter despesas inesperadas, como custo de hardware, troca de peças, manutenção, etc, etc. Se ele migrar para a nuvem, ele vai ter pague somente o que usar. Então, se ele estiver usando um servidor, ele paga um, se estiver usando dois, 3, e assim por diante. E, claro, somando ali todos os demais serviços dessa infraestrutura dele. A facilidade da nuvem pública também é a contratação, ele pode subir e descer servidor apenas com um clique, né, de forma bem simples. E a escalabilidade é o que nós vamos tratar aqui agora, né? Eu posso escalar esse data center da maneira que eu achar conveniente. Então, ali no Black Friday, ele vai poder aumentar seu data center, dependendo da quantidade de aquisições que ele necessitar para ele. E, é claro, também a questão de performance que eu posso controlar, posso aumentar ou diminuir essa performance,
dependendo ali do bolso também e do que for necessário. Então, olhando nessa análise, como eu vou ter ali o hipermercado, por exemplo, ele deve funcionar ali praticamente quase 24 horas, então, neste caso específico, o Toshiro resolveu migrar para a nuvem. Nessa migração, ele também existe uma conversa sobre a questão da infraestrutura, da arquitetura que ele vai utilizar no software para gerenciar o hipermercado dele. Ele pode manter a arquitetura atual em monolítico, ou seja, usando ali um bloco único de código, vamos pensar assim, simplificando, ou ele pode mudar essa arquitetura para microserviços. Dessa forma, ele pode tratar pedaços do código, como faturamento, por exemplo, do software. Se ele precisar de mais aquisições para esse pedaço do código, vamos chamar assim, ele pode aumentar essa demanda de microserviço para essa parte específica do software da empresa, né? Então, resumidamente, só para deixar claro aqui, então, o microserviço é um tipo inovador de arquitetura de software que consiste em construir aplicações desmembrando-as em serviços independentes. Então, eu separo o que seria um único software em partes. Então, a parte de faturamento, por exemplo, que ele precisa usar em um Black Friday, por exemplo, ou num sábado à tarde, ele pode aumentar essa quantidade de servidores que tratam especificamente desse serviço específico. E deixar, por exemplo, uma parte do código que trataria de login, por exemplo, utilizando menos recursos do meu data center. Então, quando você pega e quebra uma aplicação monolítica em várias pequenas partes, né, você consegue escalar ela de forma separada. Então, é o que nós vamos tratar aqui. Eu consigo pegar uma parte do código e escalar isso de uma maneira que eu achar conveniente e adequada para a empresa. Então, reiterando isso, eu posso, então, escalar apenas uma parte do código como todo o software monolítico, né? Lembrando que, dependendo da situação, nem tudo migra-se para microserviço, né? Isso aí é uma questão de entender o software em si, a arquitetura que você deseja utilizar. Aqui o que nós vamos simular aqui, né? Eu posso, tratando de microserviços, eu posso criar um cluster. No caso do Docker, eu utilizo o Swarm. Você pode também usar o Kubernetes, mas não é o assunto do dia, né? O assunto do dia aqui é o Docker. Criando esse cluster, eu posso ter alguns hosts com o Docker e eu posso ter alguns containers com partes desse microserviço. Então, eu posso ter parte do banco de dados, eu posso ter parte do código em PHP, por exemplo, outra parte, outro microserviço, por exemplo, rodando em Python. A outra vantagem do microserviço também é que eu posso ter times diferentes trabalhando em microserviços diferentes, né? Em partes da aplicação, utilizando códigos diferentes. E elas vão se comunicar ali através da famosa API. Para criar esse cluster, normalmente eu utilizo mais um servidor, né? Então, eu vou criar um aglomerado de servidores, de computadores ligados, que vão, no caso, aí, trabalhar em conjunto. A vantagem de um cluster, por exemplo, é que se eu perder um servidor, o outro vai assumir a demanda, né? Ou eu posso rapidamente subir um terceiro servidor, na nuvem, por exemplo, para assumir a demanda. Ou diminuir e aumentar, escalar, né, esse microserviço que eu incluí nesse cluster. Então, o Docker Swarm, que nós vou mostrar um laboratório rápido aqui para a gente, ele tem essas funcionalidades de orquestração de container, incluindo o cluster nativo, de host Docker e agendamento de cargas de trabalho. Então, eu posso aumentar a memória por exemplo, de um container específico, diminuir a memória, aumentar a quantidade de processadores necessários para utilizados nesse container. Então, eu tenho uma série de orquestrações que eu posso fazer utilizando o Swarm. Uma das vantagens aqui do Swarm é que eu posso migrar, né, containers de nós que estão com problema, por exemplo, né? Caso caia um servidor ou algo assim. Se for um servidor físico, por exemplo, na nuvem, já é um pouco mais prático, né? Ok. Então, contextualizando aqui,
o que o Docker pode tratar na questão de microserviços. Vamos fazer aqui um laboratório rápido. Então, eu tenho aqui no AWS, eu tenho 3 servidores rodando, 3 servidores Ubuntu, versão 18. Então, estão lá em execução. Então, eu vou aqui abrir, no caso, um desses servidores, fazer um acesso remoto aqui. Vamos lá. Então, primeiro aqui, vamos listar aqui quais containers. Então, Docker, container, ls. Quais containers eu tenho aqui? Então, eu tenho um proxy, no caso que estou usando o nginx também. Esse cara aqui, toda requisição que foi feita para esse proxy, ele vai separar naqueles 3 servidores. Então, eu criei esse proxy para isso. Vou fazer a requisição nessa porta 4500, no IP do primeiro servidor, que é onde está esse container. Esse proxy vai fazer, então, a divisão de carga. Eu estou utilizando aqui esse proxy dessa maneira, usando o nginx, por questão de custo. Porque a AWS tem esse serviço, mas é um serviço pago, que eu vou pagar por consumo. Então, é um pouco mais rápido, mas existe aí uma questão de pôr na ponta do lápis para verificar se realmente é conveniente fazer dessa forma. Nesse caso, que estou fazendo via próprio container. Eu tenho aqui um container utilizando um Apache, eu tenho um Apachezinho aqui com PHP 7, é aqui que está a minha aplicação. Né? E eu tenho aqui também um container com MySQL, no caso que estou o meu banco de dados. Esse cara aqui ele não está replicado, ou seja, ele é um container que não está replicado no cluster. O único cara que está replicado no cluster é a aplicação em si, que está replicada entre os nós aqui. Se eu der um Docker no DLS, eu tenho então aqui os 3 nós desse cluster que eu criei. E eu tenho aqui também, vamos verificar aqui os serviços que estão nesse cluster, perdão. O único serviço que está rodando é o web server. Eu tenho aqui 10 réplicas, ou seja, eu peguei esse serviço, né, que na verdade só faz uma inclusão no meu banco de dados, e eu repliquei ele 10 containers nesses 3 nós. Então vamos checar aqui. Vou usar aqui o Docker Service, o PS, e o nome dele é Web Server. Então, eu tenho ele jogado, né, espalhado pelos meus 3 nós. Então, eu tenho aqui, por exemplo, no 1 eu tenho ele está nesse servidor aqui. O 2 ele está no outro servidor, o 3 está no outro servidor, e assim por diante. Então, toda requisição que for feita vai bater, então, no meu proxy, e esse proxy vai separar entre os nós. E o Swarm vai fazer e separar entre os containers, né? Então, vai abrindo. Então, vamos fazer aqui um teste dessa função, né, desse recurso. Esse aqui é meu banco, né? Dei um select aqui, ele está vazio, ou seja, não tem nada nele ainda. E eu vou estressar esse meu Swarm. Vou usar aqui um site chamado loader.io. Vou criar aqui um teste, ou seja, já configurei meu servidor. Se a lei de Murphy deixar. Vou chamar aqui de Swarm. Fazer aqui uma aquisição de 300 clientes. Vai ter a duração de 1 minuto. Então, eu posso aqui estressar e testando, né? Logicamente, aqui no supermercado, por exemplo, isso aqui é bem maior que isso, no caso, né? É que eu já tenho lá configurado na porta 4500 e meu arquivo está lá, o index.php. Não precisaria indicar aqui, mas só por encargo de consciência. Dar um run test.
Se o Murphy deixar, veremos aqui o resultado do teste. Beleza. Então, o teste já começou. Eu tenho aqui a progressão desse teste, o que está acontecendo. A média de retorno, então 10 microsegundos, então está bem rápido. E por aqui eu posso aumentar essa carga ou diminuir a carga e saber se vai haver necessidade de aumentar a quantidade de clusters, né? Perdão, a quantidade de nós ou a quantidade de containers. Posso ir checando e verificando dentro aí do meu microserviço. Esperar aqui finalizar. E claro, eu posso consultar aqui os detalhes do teste, né? Banda que foi utilizada, etc, etc. Se eu checar aqui no meu banco, no meu código, eu estou especificando qual é o host que está sendo utilizado na hora de salvar no banco. Então, você vai observar aqui que ele vai trocando os hosts na hora da inclusão. Isso quer dizer, então, que o meu cluster está funcionando. Então, eu estou conseguindo fazer isso de uma maneira como eu planejei, né? Então é isso. O nosso tempo aqui ele é curto. O ideal é que eu conseguisse criar com vocês toda essa infraestrutura do começo, né? Fica uma próxima oportunidade. A gente pode fazer do início, subir o cluster, subir os containers, etc.